Alô, você, espectador do YouTube, aqui é o canal CCB, a voz do pastor. O canal CCB, a voz do pastor, está trazendo mais um vídeo aí, mais um vídeo de palavra aí de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O canal CCB, a voz do pastor, hoje está trazendo um vídeo aí, mais uma vez aí para falar aí sobre doutrina, sobre a palavra de salvação, sobre a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para você aí, aproveite. Inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe com seus amigos e faça um comentário aqui no canal CCB, a voz do pastor. O canal CCB trazendo muita palavra de salvação para você e para todo aquele que crê na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então hoje eu vou ler aqui no capítulo 3 de Éfeso, né? Capítulo 3 de Efésios, né? Aqui onde fala assim, o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, né? Então hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, né? Aqui no capítulo 3 de Efésios. Então vamos começar aqui a leitura da palavra, da palavra de Deus. Aqui diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé
e nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus, né? É isso aí, meu amigo, você, minha amiga, você, espectador aí do YouTube, você aí que está assistindo aí o canal CCB, A Voz do Pastor, aqui gravando mais um vídeo de palavra de salvação, de palavra de vida eterna. Então você que deseja entrar no céu, você que deseja ser salvo no último dia, na vinda do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escute as palavras que está sendo anunciada do Evangelho, porque diz Deus pela sua palavra que este Evangelho será anunciado até os confins da terra, para a salvação de todo aquele que crê e for batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é como o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 3 de Efésios, ele diz aqui, o ministério da vocação do gentio e o apostolado de Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então está falando aqui que por esta causa, qual causa? A causa do Evangelho. Por causa do Evangelho, o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para ser apóstolo do gentio, para levar a palavra de Deus a todos os gentios que não tinham direito à salvação de Deus. Mas Deus, como é Deus maravilhoso, misericordioso, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de benignidade, Deus de tantas maravilhas, como Ele já fez na terra, como Deus continua fazendo, livrando tantas pessoas de tantas desgraças na terra, acidentes, catástrofes, tantas coisas terríveis que têm acontecido. Deus tem livrado muitos que creem na sua palavra, muitos que têm a esperança da salvação em Jesus Cristo, pela doutrina de Cristo e pela doutrina dos apóstolos. Então, você que não tinha direito à salvação, Deus teve misericórdia de você e de mim e de todos aqueles que creem no seu nome. Por isso que diz aqui o apóstolo, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então o apóstolo Paulo foi feito prisioneiro. Por que prisioneiro? Porque a partir do momento que Deus determinou que Paulo ia ser apóstolo dos gentios, o que aconteceu? A partir desse momento que Paulo foi escolhido como apóstolo dos gentios, o que o Senhor fez? O Senhor usou grandemente de Paulo, encheu ele do poder do seu Espírito Santo. Primeiramente ele foi batizado, primeiramente ele foi convertido. Então quando ele foi convertido à palavra de Deus, quando ele foi convertido pelo Evangelho de Cristo, pela aparição do Senhor Jesus, quando ele ia lá no caminho de Damasco, que ele ia com cartas para mandar prender todos os cristãos que ele encontrasse, que fossem seguidores do Senhor Jesus, o que aconteceu? Naquele momento, Deus cercou os caminhos de Paulo, e falou para ele, Saulo, por que me persegues?
E ele disse: quem és? E ele disse: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues, né? Então, quer dizer, naquele momento, Paulo foi convertido pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu misteriosamente para Paulo, apareceu ali e já converteu seu coração pelo Evangelho. Jesus Cristo mostrou para Paulo que ele precisaria crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Que aquele Jesus a qual eles mataram, crucificaram, como eles quando matavam Estevão, quando Estevão estava sendo morto ali, apedrejado, o que aconteceu? Naquele momento o apóstolo Paulo ele segurava as roupas, as vestes daqueles que matavam o discípulo do Senhor Jesus, que se chama Estevão. Estevão foi um homem muito usado por Deus, anunciando o Evangelho, fazendo muitas maravilhas, e o Senhor também usou muito de Estevão para fazer muitos milagres na terra. E por isso Estevão também foi ali perseguido pelos judeus e principalmente por Paulo. E Paulo ali, quando pegou ali Estevão, junto com outros judeus perversos, o que eles fizeram? Apedrejaram ele até a morte, quando chegou naquele momento, Deus abriu o céu e no momento de que Estevão estava morrendo apedrejado, ele viu o céu aberto e viu o Filho de Deus ao lado de Deus, em pé ao lado de Deus no céu. Então, quer dizer, naquele momento, Estevão disse o quê? O que ele falou? Estevão, cheio do Espírito Santo, ele falou para Deus perdoar aquilo que aqueles homens estavam fazendo com ele, matando eles, por não conhecer esta graça maravilhosa, por não conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo disse que ele é prisioneiro dos gentios, porque a partir do momento que Jesus Cristo apareceu na vida de Paulo, Paulo já não fez mais o que ele queria, ele já não andou mais por onde ele queria andar, ele já foi fazer só o que Deus manda ele fazer, porque Deus manda te dizer aqui por esse canal, por esta palavra, entendeu? Até hoje você tem andado por onde você queria andar, mas a partir do momento que você for convertido pela minha palavra, pelo meu evangelho, diz o Senhor, você não andarás mais por onde tu queiras ir, tu andarás por onde o Senhor te levar. Então, por isso, meu amigo, o apóstolo Paulo não andou por onde ele quis, mas ele andou por onde o Senhor mandou ele andar. E o apóstolo Paulo, dali para frente, quando o Senhor converteu o apóstolo Paulo ali no caminho de Damasco, que ele caiu do cavalo, caiu ali cego, porque o Senhor Jesus apareceu para ele. O Senhor Jesus apareceu para ele não da forma como ele estava na terra, quando ele estava na forma humana, mas ele já apareceu na forma celestial. E o homem carnal, ele não pode ver Deus na forma celestial, mas o apóstolo Paulo teve ali ele foi abençoado por ver a glória de Jesus, por ver ali o resplendor do Senhor Jesus, porque o resplendor do Senhor Jesus, ele brilha mais do que a luz do sol. E ali naquele momento, quando o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo Paulo ali no caminho de Damasco, ele foi ali convertido, e ali ele já caiu por terra cego, né, já não enxergava mais nada, e foi levado ali pela mão de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E ali Paulo foi batizado, e dali por diante ele já não passou mais a defender a lei de Moisés, ele já passou a defender esta graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo já começou a ser perseguido, porque antes ele perseguia, e agora ele passou a ser perseguido, quando ele foi colocado por Deus como apóstolo dos gentios. Por isso que diz que ele é prisioneiro por causa de vós, gentios. Então diz aqui: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Então ele está falando, se é que nós vamos dar valor à dispensação da graça de Deus que foi dada para Paulo. Então a dispensação que Deus deu para Paulo, a sabedoria, tudo que ele deixou escrito e tudo que ele fez, porque Deus usou muito do apóstolo Paulo, tanto para fazer milagres na terra, como para anunciar o evangelho. Mas ele sofreu muito por causa dessa dispensação, dessas maravilhas, desse poder que Deus deu para ele. Então quer dizer, meu amigo, minha amiga, você que quer servir a Deus, você tem que sofrer um pouquinho por causa
da palavra de Deus. Porque se o Senhor Jesus disse, se perseguiram a Ele, que é o nosso mestre, quanto mais nós também vamos ser perseguidos por causa da palavra de Deus. Então, a partir do momento que você obedecer o evangelho do Senhor Jesus, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido por causa da palavra de Deus, como Paulo também foi perseguido. Por isso que diz que o perseguidor passou a ser perseguido, né? Então, quer dizer, é como ele diz aqui, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, quer dizer, por causa do gentil, Deus encheu o apóstolo Paulo de poder, de sabedoria do céu, e ele foi um apóstolo dos maiores apóstolos, que mais escreveu epístola, dos que mais Deus usou em sabedoria de mistério, como o próprio apóstolo Pedro diz, que as suas epístolas têm partes difíceis de entender, que não é fácil de entender, a não ser que Deus dê a interpretação, né? Então, quer dizer, o próprio apóstolo Pedro, ele já diz que a palavra de Deus, a palavra de Deus já é difícil de entender, entendeu? Para o próprio apóstolo Pedro. Imagina nós hoje que não vivemos aquela época, ficamos com as escrituras, que já foi resumida bastante coisa, mas nós cremos que essa palavra é de Deus, nós cremos que esse evangelho é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em poucos vos escrevi. Então ele diz que isso aqui é um mistério, como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Então quer dizer, ele escreveu várias epístolas falando desse mistério de Deus sobre a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Falando que Jesus Cristo é o Salvador, que só nele nós temos salvação, que só nele, só em Jesus nós podemos receber o direito da vida eterna. Então você, minha amiga, você, meu amigo, que quer ser salvo para morar com Deus eternamente no céu, obedeça o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e seja batizado para a salvação da tua alma. Porque Jesus Cristo, ele não deixou batismo para criança, ele deixou batismo para pecador. As crianças não têm pecado, quem tem pecado é as pessoas que já entende a mão direita da esquerda, né? Que já sabe discernir a mão direita da esquerda. Então, quer dizer, o Senhor Jesus, ele deixou o batismo para aqueles que crêem no seu evangelho, para aqueles que crêem na sua palavra, para aqueles que crêem no seu Pai e nos apóstolos e nos santos profetas que ele deixou na terra para anunciar a sua palavra. Aí ele fala aqui no versículo 4, pelo que quando ledes, podeis receber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então ele está falando que quando nós quando nós lê as palavras do Evangelho, as palavras das epístolas de Paulo, que nós podemos receber a compreensão do mistério de Cristo. Eu recebo todas as palavras dos apóstolos, todos os apóstolos, como nosso Senhor Jesus Cristo, como os profetas, como Moisés, como Abraão, todos os homens de Deus que escreveram nas Escrituras, eu creio e procuro o máximo obedecer, apesar de que eu não sou perfeito, não sou melhor, não sou mais santo do que ninguém, mas eu procuro compreender e entender para poder obedecer a sua palavra. Então é como ele diz aqui, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, porque isso é mistério. A palavra de Cristo é mistério, meu amigo. A palavra de Deus, é por isso que diz Deus pela sua palavra, o Senhor Jesus fala que coube a Deus, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque é loucura hoje você ir pregar esse evangelho, você ir dizer para as pessoas abandonar o mundo para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que elas possam ser salvos. Diz Deus pela sua palavra que isso é loucura. O mundo está tão moderno, tem tantas coisas modernas, tanta modernidade que não agrada a Deus, entendeu? Que condena nós se nós se abraçar com tudo que o mundo oferece. Então,
você quer salvar a tua alma, creia na palavra de Deus, não ame o mundo. Você não pode sair do mundo. Enquanto você estiver no mundo, você tem que estar no meio de todas as coisas que o mundo oferece. Mas não ame as coisas do mundo. Abrace com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Abrace com a palavra que veio sobre os apóstolos. Porque os apóstolos morreram por causa também dessas palavras. Sofreram muito, apanharam, foram presos, foram considerados como lixo, como escória do mundo. Mas Deus fez tudo isso por amor da tua alma e da minha alma, para que nós possamos hoje receber esse mistério e esse ministério que Paulo recebeu para levar a dispensação do Evangelho para todos nós que cremos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz aqui no versículo 5, o qual noutro tempo, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então quer dizer, está falando que em outros séculos, outros tempos atrás, esse mistério de Cristo não foi revelado aos homens do passado, e muitas pessoas não foi revelado, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo, Jesus Cristo ainda não tinha cumprido a sua missão na terra, ele ainda estava do lado do Pai, naquela alegria, naquele prazer, como ele estava desde o princípio, quando fizeram os céus e a terra. Porque quem fez o céu e a terra foi o Senhor Jesus, junto com seu Pai. Né? O Pai ensinando o Filho e o Filho fazendo todas as coisas. Né? Porque diz a palavra de Deus, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. Mas todos quantos receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então quer dizer, o Filho de Deus estava com Deus desde o princípio. Então quer dizer que antes dele vir na terra, ele fazer milagres, maravilhas, como ele fez ao vivo, as pessoas tocando nele, abraçando ele, como o apóstolo João, ele dormia ele sempre ficava ali encostado nos peitos ali do Senhor Jesus, ali sobre os ombros do Senhor Jesus. O apóstolo João, ele sempre estava ali ao lado de Jesus Cristo, ali abraçado com ele. Já pensou você abraçado com o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, aquele que fez os céus e a terra, aquele que estava com Deus fazendo todas as coisas? Que maravilha, né, meu amigo? Então, quer dizer, muitos tiveram esse prazer, né, de ter contato com Ele, né? Então, Ele deixou esse mistério que antes não foi revelado ao mundo, mas foi revelado para nós, porque nós vivemos hoje o tempo que muitos do passado, antes de Cristo vir, queriam ter alcançado a vinda do Filho de Deus, a vinda do Messias, a vinda do Salvador do mundo, mas não alcançaram, né? Como muitos profetas morreram em situações terríveis, né? Sofreram muito por causa da palavra de Deus e não alcançaram o Filho de Deus, não alcançaram esse Evangelho como ele está aqui de uma forma maravilhosa, né? Então é como ele diz aqui, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens. Então, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas no nosso século agora, né, nós, na plenitude do gentio, estamos nós aqui com todo o direito de obedecer à palavra de Deus, para que nós não seja condenados naquele grande dia. Por isso é que o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, né? Então ele diz que quem não crê será condenado. Então, meu amigo, procura obedecer ao evangelho, mas também não vá batizar em qualquer lugar não, porque só existe uma obra de Deus na terra. O evangelho só cita uma igreja. Por que ele só cita uma igreja na terra? Porque Jesus Cristo não está dividido no meio do seu povo. Jesus Cristo está unido. Jesus Cristo está unido, meu amigo, porque se você é da igreja A e o teu vizinho é da igreja B, vocês não estão unidos. Então, analise aí,
Deus não está dividido no meio do seu povo. Então, o povo de Deus é um povo unido, é um povo especial, é um povo preparado por Deus, zeloso de boas obras, tudo preparado por Deus. Então, Deus é quem nos prepara, Deus é quem nos leva para seu reino de glória. Então, por isso que ele diz aqui: o qual no outro século não foi revelado, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, quer dizer que o apóstolo Paulo, ele só alcançou o evangelho já através do Espírito Santo, né? Ali pela a manifestação de Cristo. O Senhor Jesus apareceu para ele, mas de uma forma celestial, que ele não teve como ver ele da forma como ele é mesmo, mas ele recebeu a sabedoria e a revelação pelo Espírito Santo. Por isso que ele diz aqui. E foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Porque ele diz aqui: a saber que os gentios são co-herdeiros de Cristo, co-herdeiro de um mesmo corpo, e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então está falando aqui que os gentios, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então quer dizer, o Evangelho antes ele não foi revelado, como diz aqui, ó. Agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então quer dizer, Deus revelou esta graça desde os profetas. Todos os profetas, eles falavam pelo Espírito Santo. O Espírito Santo naquele tempo já usava dos profetas. O Espírito Santo já usava de Abraão naquele tempo, né? O Espírito Santo já usou de Enoque. Enoque já foi usado pelo Espírito Santo. Todos os profetas foram usados pelo Espírito Santo. Moisés foi usado pelo Espírito Santo, né? Porque Moisés foi revelado pelo Espírito Santo, que ele mesmo disse. Moisés disse que dentre vós Deus levantaria um profeta semelhante a mim, a este todos ouvirão. Então quer dizer, Moisés falou que Deus ia tirar do meio do povo de Israel um profeta semelhante a ele. Por que semelhante a ele? Porque não houve homem maior do que Moisés na terra, que Deus usou de uma forma esplendosa, de uma forma gloriosa, com muito mistério, com muito poder, com muita glória. Através de Moisés, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez a rocha da água, Deus fez maná cair do céu, Deus fez tantas maravilhas, entendeu? Tudo através de quê? Tudo através de Moisés. Então Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, né? E quem foi esse profeta que ele estava falando? Ele está falando do Senhor Jesus. Por isso que ele disse aqui, ó, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então quer dizer, nós gentios, nós nos salvamos pelo Evangelho, meu amigo. Então você se salva pelo Evangelho. Saia das igrejas onde fala da lei de Moisés, onde estão cobrando dízimo, onde estão exigindo você cumprir o sábado, onde proibindo você comer certos alimentos. Sai dessas igrejas, meu amigo, porque os gentios são participantes do corpo de Cristo, mas isso se for pelo Evangelho. Se você estiver numa igreja a qual só tem o Evangelho de Cristo, onde tudo é de graça, onde não tem mercenários, onde os homens de Deus não ganham salário, todos vivem do seu próprio suor, do seu trabalho. Às vezes um é carpinteiro, às vezes um é pedreiro, às vezes um é eletricista, às vezes um é comerciante, às vezes um é vendedor de alguma coisa, mas todos vivem do seu próprio suor, não vivem do suor da irmandade. Então essa igreja, ela é de Cristo, mas as igrejas que colocam a lei de Moisés, a qual não faz parte do Evangelho, essas igrejas estão fora da palavra de Deus, estão fora do reino de Deus.
essas igrejas não são de Deus, elas são dos homens, elas são os comércios religiosos. Aí diz aqui, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada. Que me foi dada segundo a operação do seu poder. Então ele está falando aqui, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo foi feito ministro do Novo Testamento. Ele ministrou a maioria das palavras do Evangelho. Ele é que fez a organização de todos os pergaminhos naquela época, as escrituras, ele mandava para as igrejas. Então ele foi ministro desse mistério de Deus, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que diz aqui, do qual fui feito ministro pelo dom da graça. É dom, porque a obra de Deus, pela obra de Deus, ninguém faz seminário, ninguém faz nenhum tipo de curso, nenhum tipo de treinamento para poder anunciar o Evangelho, e muito menos para ser presbítero na obra de Deus. Os presbíteros da obra de Deus não é pela sabedoria humana deles, não é por algum curso que eles fizeram, não. É pela uma preparação de Deus. Então Deus prepara os seus filhos para o ministério pela revelação do dom do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz aqui, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. Está vendo? Segundo a operação do poder do Espírito Santo. Porque hoje, quem é que opera aqui na terra? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você, meu amigo, você que não sabe aonde está a verdadeira igreja de Cristo, eu vou dizer para você, a verdadeira igreja de Cristo está aqui no mundo já, meu amigo, se chama Congregação Cristã no Brasil. Então vá na Congregação Cristã no Brasil, peça o seu batismo, fale com os anciãos, os diáconos, os cooperadores, vá lá fazer uma visitinha, não se preocupe, você vai ser bem recebido. Vá lá, tem um porteiro lá para recepcionar os homens, tem as porteiras para recepcionar as mulheres que chegar, e você vai ser bem recebido, você vai ser bem recebida na Congregação Cristã no Brasil. Entendeu? Então quer dizer, muita atenção. Então vá lá na congregação, procure entender a palavra de Deus, procure entender como é que esta obra funciona, e aí você vai e pede o teu batismo para a salvação da tua alma. E a partir do momento que você começar a congregar na congregação, entendeu? Você já vai ficar conhecendo toda a doutrina de Cristo, como é que funciona a obra de Cristo. E aí, quando Deus te cobrar alguma coisa para você doar algum dinheiro na igreja, você vai dar aquilo que você sentir no seu coração. Deus vai tocar no teu coração para você cooperar nas coletas da obra de Deus, porque lá tem a coleta da manutenção, da construção, da viagem e da piedade. A manutenção do templo de pedra, a responsabilidade é nossa, por isso que nós cooperamos na obra. Então diz a palavra de Deus que quando chegar o primeiro dia da semana, que nós possa juntar do que nós puder, nós possa tirar o que nós puder fazer para ajudar na obra de Deus, nós ajudar, entendeu? Na parte financeira, porque a despesa é pesada, sem contar que as viúvas, os órfãos necessitados desta obra, os irmãos procuram sempre auxiliar e quando Deus revela a necessidade da irmandade. Então diz aqui, ó. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar. Ele está falando, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado a graça de anunciar. Então ele está falando a ele, o mínimo, ele se sentiu o mínimo, ele se sentiu o menor dos apóstolos, porque ele diz que ele foi um perseguidor da obra de Deus. Ele arrastou muitas irmãs pelos cabelos, bateu em muitos irmãos e muitos servos de Cristo, entendeu? Mas ele fez tudo isso sem entender, sem compreensão da palavra. Mas quando apareceu o Senhor Jesus para ele,
e o Espírito Santo tomou conta do seu corpo, aí pronto, o apóstolo Paulo passou a entender e passou a anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar. De anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas de Cristo é incompreensível, né? Só compreende, só entende quem é convertido. Quem é convertido nesta graça, quem é convertido nesta obra, é que vai entender as riquezas incompreensíveis de Cristo. Porque muitos não entendem, muitos não compreendem como é que funciona a doutrina de Cristo, porque Jesus Cristo deixou a sua doutrina. Não é simplesmente você batizar, não é simplesmente você dizer: eu estou servindo a Deus, eu já fui batizado, já estou pronto para ir para o céu. Não, você tem que ser batizado, mas você tem que permanecer na palavra, você tem que permanecer na fé, na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que você possa ser salvo, porque se você batizar também, e você for para o mundo fazer a vontade da carne e dos pensamentos, meu amigo, aí você vai perder o direito da vida eterna. Então você tem que batizar e permanecer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então por isso que diz aqui: e entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então está dizendo aqui, e demonstrar a todos a qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então quer dizer que todos esses mistérios do Evangelho estavam ocultos em Deus e nos seus santos profetas, a qual ele tinha revelado sobre esta graça. E você que está tendo a chance aí de ouvir hoje falar desta graça, desse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então, meu amigo, corra, peça seu batismo, procura compreender a palavra para que você possa ser salvo, meu amigo. Porque muitos estão preocupados com a vinda de Jesus Cristo, com a vinda do Senhor Jesus, pensando: ah, mas o Senhor ainda vai demorar muito para vir, o Senhor não vai vir agora. Mas não se preocupe com a vinda do Senhor Jesus, se preocupe com a sua partida da terra, meu amigo. Porque quantos que amanhã não vão amanhecer vivo? Quantos que estão partindo esta hora deste mundo? Quantos que estão perdendo o seu fôlego de vida? Então, a partir do momento que você perdeu o seu fôlego de vida, Jesus já veio para você. Entenda isso. A partir do momento que você perdeu o seu fôlego de vida, você já foi, meu amigo. Jesus já veio para você. Então, se você fez a vontade de Deus, amém. Se você não fez, meu amigo, aí a situação vai ficar difícil. Porque sem o batismo de Cristo, sem a doutrina de Cristo, sem o seu Evangelho, sem a sua graça, nós não temos salvação. Estamos fora do céu, estamos fora do reino de Deus. Então, por isso que ele diz aqui: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que Deus, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, né? Então está falando que agora, através da igreja na terra, quem é a igreja? Somos nós que servimos a Cristo, e o templo lá onde nós congregamos. Então está falando que agora, através da igreja, a palavra de Deus está sendo revelada na terra, o Evangelho está sendo anunciado, e as pessoas estão sendo convidadas para a festa da salvação, que é os batismos que tem na obra de Deus. Então, meu amigo, procure uma obra de Deus na terra, procure uma congregação cristã no Brasil. Se chama Congregação Cristã no Brasil. Existem outras igrejas também parecidas, idênticas a elas, mas essas igrejas estão divididas da congregação. A Congregação Cristã no Brasil, ela é a obra de Deus. Ela está intacta, igual a túnica de Cristo. Quando mataram o Senhor Jesus,
Quando mataram o Senhor Jesus no Calvário da cruz, ali os homens pegaram as suas roupas, porque quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado pelado, nu. E ali naquele momento, o que fizeram? Pegaram as suas roupas e repartiram entre si. As pessoas, os soldados pegaram aquelas vestes de Jesus e rasgaram em vários pedaços, cada um ficou com um pedaço. Mas diz a palavra que ele tinha uma túnica, é como se fosse uma toalha que ele se cingia, que ele enxugava seu rosto, que ele enxugava o suor do seu corpo. Então, quer dizer, diz a palavra que a túnica dele ficou inteira, ficou intacta. Ninguém rasgou a túnica. Então, o que significa aquela túnica? Aquela túnica significa a igreja de Cristo na terra. Ela é uma só, ela está intacta, ela não está dividida. Mas aqueles que saíram da obra de Deus e se dividiram, montaram outras igrejas, como existe lá. Existem vários ministérios que já saíram da congregação. Meu amigo, não vá porque você vai perder a sua salvação. Então não saia da congregação cristã no Brasil, não vá para as outras igrejas, tem a Maranata, tem vários ministérios aí que colocaram o nome aí, que eu não vou nem citar aqui, que nem convém falar, entendeu? Mas teve vários homens que eram do ministério da congregação cristã, e aí eles se dividiram do meio da obra de Deus, entendeu? Não quiseram concordar com os ensinamentos da palavra de Deus, dos anciãos mais velhos, e aí eles saíram da igreja e montaram suas igrejas. Então, quer dizer, montaram igualzinho. Você chega lá, pensa que está dentro da congregação cristã no Brasil, não está. Às vezes você está dentro de uma que foi dividida, saiu dela, mas não que foi por permissão da congregação. Foi irmãos que se dividiram, que não concordaram com a palavra de Deus e nem com o ensinamento dos anciãos mais velhos, e aí montaram outras obras na terra. Mas essas obras não têm salvação. Não tem. Por que não tem? Porque o Senhor Jesus disse que ele não está dividido no meio do seu povo. Ele não está dividido. Porque se Cristo estivesse dividido, eu ia montar uma igreja. Eu montaria uma igreja sem problema. Entendeu? Eu montaria uma igreja na hora. Se pudesse, eu montava uma igreja. Mas não pode, meu amigo. Então, quer dizer, a obra de Deus ela é uma só. E aqui no Brasil, hoje, nesse século que nós estamos, ela se chama Congregação Cristã no Brasil. Não importa se você está dizendo que lá tem pouca gente, não importa se você está falando que lá a igreja não faz aquela zoeira, aquela barulheira, aquela coisa infernal, e não importa, a obra de Deus ela é decente, ela é linda, ela é perfeita, a orquestra é tudo bem organizada, os músicos não pagam para aprender, não pagam para aprender a música, e Deus ainda prepara instrumento para aquele que quiser ser um músico na obra de Deus. E os irmãos também do ministério não ganham salário, todos são voluntários na obra de Deus. Então procure a congregação cristã no Brasil e peça seu batismo, meu amigo, mas não vá para as outras igrejas que são cópia da congregação, porque essas igrejas não são de Deus. Essas igrejas não têm o Espírito Santo de Deus lá, porque o Espírito Santo não está dividido. Deus fala que quem está dividido é Satanás. Ele diz que o reino de Satanás... Jesus Cristo fala que o reino de Satanás está dividido entre si mesmo, entendeu? Então, quer dizer, Cristo não está dividido no meio do seu povo. Cristo não está dividido, ele diz que nós somos um povo especial, um povo preparado por Deus, zeloso de boas obras, um povo que tem uma mesma união, o mesmo amor, e nós aprendemos uns com os outros. Então, meu amigo, cuidado, quando você for procurar a congregação cristã no Brasil, cuidado, não vá para alguma que é cópia dela, não faça isso, não faça, porque a congregação, ela é uma igreja que ela é administrada pelo Espírito Santo de Deus. Então diz aqui, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, tá vendo? Então quer dizer, que a igreja, ela é conhecida pelo poder de Deus, pelo poder dos seus anjos, do seu Espírito Santo, né? E o inimigo também, que é as potestades do ar, entendeu? O inimigo sabe que esta obra é de Deus, entendeu? Que esta obra, ela é de Deus. Essa obra não é dos anciãos, esta obra não é dos diáconos, essa obra não é dos cooperadores, esta obra não é do presidente da igreja, porque tem um presidente lá da parte administrativa da igreja, da parte da finança da igreja, entendeu? Não, da administração da igreja. Não, essa igreja ela é de Cristo, ela é de todo aquele que batiza lá.
e for fiel a Deus pela sua palavra. Então diz aqui, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quer dizer, segundo o propósito de Deus, quem é o segundo propósito de Deus? É o Senhor Jesus Cristo. Então Deus encheu o seu Filho de sabedoria, encheu o seu Filho de poder e enviou ele na terra para quê? Para trazer esta graça maravilhosa, para que trazesse salvação para todos nós que cremos na sua palavra. Por isso que ele diz aqui, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então o Senhor Jesus, ele é o nosso Senhor, né? Por isso é que diz na palavra de Deus, se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas má obras. Tem muitas pessoas dentro da obra de Deus que pensam que pode saudar as pessoas das outras igrejas. Ah, Pai do Senhor, Pai de Cristo, Pai não sei de quê. Meu amigo, está totalmente fora da palavra. Você está contra a doutrina. Você ainda não entendeu a doutrina de Cristo. Pela doutrina de Cristo, nós não podemos saudar pessoas que não trazem esta doutrina. Porque na congregação cristã no Brasil, a doutrina de Cristo ela é pregada, ela é colocada para a irmandade obedecer. Então, por isso que diz aqui, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, nós somos ousados e nós temos confiança em Deus, que esta obra é de Deus, porque lá a prova que nós temos que esta obra é de Deus é pela manifestação do Espírito Santo, é pela manifestação do poder de Deus que está no meio do seu povo, na terra, através da sua igreja, aqui no Brasil se chama Congregação Cristã no Brasil, o nome dela na China é Congregação Cristã na China, o nome dela no Japão é Congregação Cristã no Japão, o nome dela nos Estados Unidos é Congregação Cristã nos Estados Unidos, mas nós somos um povo só, nós estamos unidos, nós estamos com o mesmo pensamento, com a mesma doutrina. Só muda o país, porque os chineses não são brasileiros, então não pode o nome da obra lá ser o mesmo nome do Brasil, mas a obra é a mesma, entendeu? Então quer dizer, nós somos um povo separado para Deus, pela sua doutrina e pelo poder do seu Filho e pela ousadia da sua palavra e do seu Espírito Santo que Deus enviou através do seu Filho na terra para salvar você e eu aqui desse mundo perverso, entendeu? E nós entrar na glória de Deus para a eternidade. Então diz aqui, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Então o apóstolo Paulo, ele está finalizando aqui dizendo, para nós não desfalecer nas tribulações dele, nas coisas que ele passou, porque muitos dizem, mas por que o apóstolo Paulo apanhou tanto? Por que ele morreu decapitado? Se ele era homem de Deus, por que aconteceu isso? Eu acho que isso não era de Deus, não. Era de Deus, sim. O homem de Deus, que Deus usa grandemente, que Deus derrama seu espírito, que Deus enche do seu poder para usar na terra, para ressuscitar mortos, expulsar demônio, curar aleijado, fazer muitas obras, termina realmente, o fim deles realmente é terrível. Ou ele termina matado por alguém, ou cortado em pedaço, alguma coisa acontece, né? Enquanto a terra aí está cheia de falsos profetas, dizendo que são homens de Deus, que ressuscitam mortos, que expulsam demônio, e eles estão tudo aí nas maravilhas, tudo aí cheio de dinheiro, carrões bacanas, mansões, aviões, e dizendo que são homens de Deus. Isso é mentira, rapaz, isso é mentira, entendeu? O homem de Deus mesmo, o homem de Deus... Ele é sofredor por causa da palavra de Deus. Então, como diz aqui, ó, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Então, qual é a nossa glória? Nós se gloria no sofrimento de Paulo, no sofrimento de Pedro, no sofrimento dos apóstolos, no sofrimento do Senhor Jesus, nós nos gloriamos. Mas nos gloriamos como?
para obedecer a palavra, para ficar feliz, saber que Deus usou de muitos homens dele na terra para tirar nós do pecado, para levar nós para o seu reino de glória. Então, meu amigo, peça seu batismo na Congregação Cristã do Brasil e Deus te levará para a sua glória se você permanecer fiel até o último dia da sua vida na terra. E agora aqui para finalizar, o apóstolo Paulo faz uma oração a Deus pelos irmãos lá de Efésios, né? Os irmãos que estavam lá em Efésios, diz a palavra aqui, que depois que ele terminou de falar essas palavras, ele fez uma oração, começou aqui a orar. E aqui ele diz assim na oração, vamos ver o que ele fala na oração. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estando arraigado e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, e segundo o poder que em nós opera, a este glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, quer dizer, é muito maravilhoso essa oração que o apóstolo Paulo fez por todos nós, que esta oração hoje, ela chegou em mim, esta oração chegou em você que está em casa aí. Então, meu amigo, corra, peça seu batismo, procure a Congregação Cristã do Brasil, não batize na igreja dos mercenários, não batize na igreja dos homens que ganham salário, né, dos falsos pastores, porque diz o Senhor Jesus pela sua palavra, que o verdadeiro pastor é o que dá a vida pela ovelha. Ele disse que quem não dá a vida pela ovelha é ladrão e salteador. Então, por isso que ele diz aqui, que todos nós, como ele diz aqui, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda e sejais corroborado com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, que todos nós seja corroborado. O que é corroborado? Que nós seja cheio de poder de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, das virtudes, da graça de Cristo, que ela esteja na nossa vida. Para quê? Para que traga salvação para todos nós que buscamos a Deus pelo mistério da sua palavra, que nós seja corroborado por Deus, que nós seja socorrido, que Deus mande os seus dons celestiais para a sua igreja, que Deus mande os seus anjos para nos socorrer nos momentos de aflição, e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Então é isso aí, meu amigo, que você seja corroborado pelo poder de Deus, pela sua glória, pela manifestação do seu Espírito na tua vida, com toda a tua família. Que Deus abençoe você. Dê um like aqui no canal CCB, a voz do pastor. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, convide os seus vizinhos e deixe um comentário aí no canal CCB, a voz do pastor, se você gostou ou se você não compreendeu nada, mas procure compreender e procure ser batizado na obra de Deus que se chama Congregação Cristã no Brasil, tá? Deus abençoe e fiquem com Deus e que Deus possa nos abençoar, cada um de nós.